cómo se está llevando a cabo este proceso, los puntos altos y bajos, las demandas de las organizaciones de la sociedad civil, en qué basamos nuestras demandas, qué esperamos este año de negociaciones y, muy importante, cómo podemos involucrarnos desde nuestras comunidades. En este espacio nos acompaña hoy Ricardo Navarro, director de la organización CESTA de El Salvador, Alejandra Parra, asesora en plásticos y basura cero de Gaia, miembro de la Alianza Basura Cero Chile y la Red de Asociación por los Derechos Ambientales, RADA. Larisa de Orbe, directora de Acción Ecológica México y de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, y son miembros también de la colectiva Malditos Plásticos en México. Rafael Eudes, embajador de Break Free from Plastic e integrante del comité gestor de la Alianza Residuo Cero Brasil, y Cecilia Bianco, coordinadora del área de tóxicos, promotora de transparencia en Taller Ecologista de Argentina. Primero vamos a tener la intervención de Ricardo, que nos va a hablar de límites planetarios y el Tratado de Plásticos. Ricardo, estás silenciado, estás muteado. Tal vez desde la... Ya, Ahí. ya. Hoy sí. Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, si fuera el caso. ¿Ven las gráficas ahorita? ¿Está todo bien? Sí, lo vemos. Sí, las podemos ver. Bueno, miren, va. Esto que vemos es el sistema Tierra, ¿verdad? Nuestro planeta. Esto se ha venido modificando por causas, por forzamientos en la geósfera, como pueden ser movimientos de las placas tectónicas, vulcanismo, forzamientos en la biosfera, todas las modificaciones que ocurren, erosiones, y también agentes externos, como puede ser como es la radiación solar o el impacto de algunos asteroides. Ahora, esto ha generado una serie de interacciones y retroalimentaciones entre los diferentes procesos y sistemas del planeta y ha venido configurando el planeta. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en los últimos 2 siglos se ha generado un nuevo forzamiento conformado por una serie de perturbaciones antropogénicas. Eh, Aquí vemos en esta gráfica, lo que vemos de color verde es como el límite de resiliencia, entendiendo como el Holoceno, que es lo que se denomina desde la última glaciación hasta acá, o sea, en los últimos 12.000 años, ¿verdad? Las condiciones que han permitido el crecimiento de las civilizaciones, la agricultura y otras cosas, ¿verdad? Pues resulta que las perturbaciones antropogénicas están generando forzamientos arriba del límite de resiliencia en todas estas áreas. Comenzamos acá abajo, todo lo que son los flujos biogeoquímicos, fósforo, nitrógeno, el agua, ¿verdad? Cambios en el sistema de la Tierra, todo lo que es la integridad de la biosfera, el cambio climático y entidades novedosas, entre ellas el plástico sobresale. Y hay otro que estamos ya cerca de pasar el límite de resiliencia, que es la acidificación del océano. Y hay otros que todavía no los parece que tenemos algún margen de seguridad. Ahora bien, fíjense cómo ha venido evolucionando este sistema Tierra, porque bueno, la percepción más bien nuestra. ¿Va? En el 2009, cuando salieron estos límites planetarios, solo pensábamos que el cambio climático, la integridad de la biosfera y el nitrógeno era lo que se había excedido. Y los otros parecía como que estaban todavía en un aspecto que no era, digamos, de preocupación. Ya en el 2015 ya se encontró que los cambios en el uso de la tierra, ¿verdad? Ya que no solo era el nitrógeno, el fósforo, y acá estamos ya en el 2023, que es la que vimos al inicio. Ahora, hay cosas interesantes como esta. El agua, por ejemplo, hasta el 2015 se pensaba que, pues sí, había agua suficiente. No era uniformemente, Sí se pensaba por supuesto, pero que
sobre todo lo que ellos llaman el agua azul. Suficiente, não estava distribuída de forma uniforme, mas aquilo que elas chamam de água azul, que é dos rios, dos lagos, se havia preocupação pela água verde. Se dizia que os solos do planeta estavam mostrando algum vestígio de ficar secos. Vamos começar de algum deles. Mudança climática. Pensem que se tomamos 1850, 1900, em 2015, na Conferência das Partes em Paris, das Nações Unidas sobre Mudança Climática, estabeleceu que por nenhum motivo deveríamos subir 2 graus dos valores estabelecidos, mas não podíamos chegar para além de 1,5, e quero contar que já chegamos, e podemos vê-lo. Em 2023, que foi o ano mais quente, a temperatura chegou a 1,48 graus acima. Se o ano começamos a contá-lo desde 1 de fevereiro de 2023 até o último de janeiro de 2024, a média de temperatura é de 1,52 graus centígrados. Já chegamos, e parece que 2024 vem com mais calor ainda. Vamos chegar a 1,5, 1,6. É provável que em 2025 a situação diminua um pouco, que tenhamos chegado, não quer dizer que vamos ficar por aí. Pode subir, pode descer. Bom, já chegamos a 1,5 e agora descemos. Podemos pensar isso. Vejam aqui, essa gráfica representa as médias diárias de temperatura desde 2024 e 23. Essa linha pontilhada mostra a temperatura 1,5 do valor industrial. Vejam essa curva vermelha, é a temperatura do ano 2023. Vejam, quase sempre esteve por cima de 1,5 até a metade do ano, em julho. E de julho para frente, quase todo o tempo, a temperatura esteve a mais de 1,5. É por isso que se pensa que 2024 vai ser pior. Aqui, em novembro, houve uma temperatura média no planeta, esteve 2 graus acima dos valores estabelecidos. No oceano, vejam, aqui são as temperaturas entre 1979 e 2022. Vejam a curva vermelha. 2023 havia um recorde. Vejam como se separa. Não é só que é mais alto, é muito maior. Já tínhamos recordes, já se estabeleceu um recorde por mais de 21 graus centígrados. 60 graus latitude norte, 60 latitude sul. Não nos polos, mas lembrem que temperaturas mais altas trazem furacões mais fortes. Vejam que essa é a temperatura de 1880 a 2020, mais a cada 5 anos. Vejam o que temos aqui. Até 1920, a temperatura oscilava. Mas aqui atravessou um limiar. 1920, 1940, a temperatura atravessou um limiar e tem um novo valor, e depois esteve oscilando a temperatura do planeta. Esses são mecanismos de retroalimentação negativa que não querem que saia desse estado nesse período antes de 1920, mas nesse período de 20 a 40, ou a partir de 1970, talvez, a temperatura do planeta parece um limiar e não sabemos até quando. Nos concentramos muito nos aspectos técnicos, mas também temos que ver os aspectos políticos, econômicos. Essas são as visões de toda a humanidade dividida em 10% cada um. Vejam que o 10% mais rico, nesse caso,
é a metade de dióxido de carbono, e 10% mais pobre apenas emite 1%. A metade mais pobre só emite 10%. Aqui vemos que também devemos nos concentrar fortemente naquilo que significa o sistema econômico. Outro dos limites que superamos. Aqui estamos vendo muita água no oceano. Se comparamos a água do oceano e com o volume da Terra, mesmo. Aqui também, visto de outro jeito, o resto é água de mar. E o que está acima é água fresca, e a maior parte são as geleiras. E depois está sob a terra, águas subterrâneas, e temos uma pequena fração dos lagos e rios. E o problema é que o consumo de água continua aumentando e não se estabiliza. Essas são as diferentes partes do mundo. A Ásia parece ser a que mais aumenta comparado com outras regiões do planeta. E isso vai ocasionar coisas como essa, vai produzir coisas como essa no ano. Isso vai de 1901 ao ano 2000, ou seja, século XX. Como mudou a chuva e o planeta, as áreas. Vocês podem ver a Austrália, que temos 50% desde o início até 2000, e as zonas na África, onde diminuiu, em algumas partes, mais de 50% se reduziu para a metade. E por exemplo, aí no Lago Tchad, que tinha 40 mil quilômetros e agora tem apenas 1.000, temos que pensar que não é apenas a mudança climática, e sim a sobreexploração da água, monoculturas. A lição que temos que aprender não é só o fenômeno, mas também causas internas. Temos agricultura, mas a agricultura é a principal. Aqui vamos para outro dos limites planetários. Vejam que até 1970, a humanidade consumia o que o planeta produzia no ano, mas em 1970, daí em diante, resulta que a humanidade consumiu em menos de um ano tudo quanto a natureza iria produzir nesse ano. Aqui vemos, no ano 2021, para 28 de julho, a humanidade já tinha consumido tudo quanto a natureza iria produzir. O que significa isso? No último meio século, no nível planetário, se reduziu a abundância de vida silvestre em 69%. Vejam só, em meio século. Isso significa mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. E os outros, na América Latina, nós somos os campeões. As cifras dizem que reduzimos 94%. Outras partes do planeta reduziram menos, mas a média é essa. A outra coisa também onde superamos a capacidade de resiliência do planeta é o tema do plástico. Em 1950, se produziam aproximadamente 2 milhões de toneladas de plástico. Agora vai por 400 milhões. E disso, 40% a 45% é plástico que se utiliza só uma vez e passa séculos na natureza, gerando problemas. Além disso, está que nós, na América Latina e outras partes do mundo, importamos lixo plástico, que leva a maior quantidade de importação é o México. Esses são milhões de quilogramas. E, em segundo lugar, está El Salvador e, em terceiro, Equador. Aqui se utiliza maiormente para queima nas cimenteiras, né? Porque tem carbono. Agora, o que falam as empresas de plástico é que devemos reciclar. E o problema com a reciclagem é que não é nem econômica, nem tecnicamente viável. A maioria do plástico não pode ser reciclado. Por isso, no mundo, se recicla menos de 9% do plástico. Mas
é o discurso de sempre, né? Uma economia circular, temos que reciclar plástico, mas se nós queremos sair do problema, temos que procurar que os plásticos, especialmente esses de único uso, vão sendo eliminados. Bom, aqui muitas vezes nos centramos em problemas como a mudança climática, a acidez do oceano, a contaminação, a biodiversidade, e essas três coisas, contaminação, biodiversidade e contaminação, são os três elementos fundamentais, porque todos os lugares sofrem essas inclemências e lutamos contra esses problemas, né? Mas, bom, incluindo também pobreza e violência, são todas manifestações, mas o que não entendemos é que isto é como um tempo de gelo, como iceberg. Nós vemos apenas a parte de cima, mas a parte de baixo há todo um sistema econômico, político, ideológico, que é o que mantém a parte de cima desse iceberg. Se nós não modificarmos esses sistemas, os problemas de cima não vão ser resolvidos. Reparemos apenas nesse exemplo. Como é possível que todos os países no planeta estejamos lutando, ou concorrendo entre nós para ver quem cresce mais? Há um crescimento indefinido. Todos os presidentes falam, vamos crescer 2%, 4%, 5%. Bom, a China vai ganhando. Mas também a Europa, Estados Unidos, Japão por trás. E muito lá atrás nós, né? E claro, um crescimento indefinido, o que significa? Um consumo indefinido de recursos, por uma parte, e pela outra, uma geração indefinida, cada vez maior, de detritos. Então, a pergunta é: como podemos crescer indefinidamente num planeta que não cresce? Aí uma lógica que não funciona. Isso devemos ter bem claro. Não podemos evitar ter que nos tornar em organizações que estamos contra o sistema que está prevalecendo, né? Bom, até aí cheguei. Obrigado, colegas, companheiros. Não sei se tem perguntas agora ou isso é depois. Muito obrigado, Ricardo, pelos comentários da situação e da problemática atual, né? E dá lugar às demandas atuais, né? E vamos deixar as perguntas para o final, por uma questão de tempo. E agora passemos a Alejandra Parra, que vai falar sobre o processo do Tratado dos Plásticos. Muito obrigado. Olá a todos e todos. É um saúdo do povo Mapuche, como eu sempre falo, e é o legítimo dono do território onde eu moro, no Temuco, na Araucária, no sul do Chile. Bom, muito obrigado, Ricardo, por essa boa apresentação e contextualização de por que é tão importante tratar essa crise dos plásticos, porque está submergida nessa crise planetária e é um elemento importante dentro dessas três crises que o Ricardo explicou muito bem. E também essa relação das crises ambientais com o establishment, digamos, né, da situação política e econômica no mundo, né? É uma relação que sempre devemos levar em consideração. Muito obrigado, Ricardo, e todos que estão aqui hoje compartilhando esse momento. Eu vou contar um pouco sobre esse processo do Tratado Global para deter a contaminação por plásticos. Maria Esther já disse algumas coisas. Esse processo começou em 2022, quando na Assembleia das Nações Unidas pelo Meio Ambiente foi aprovada a Resolução 5-14, que se chama Botar fim à contaminação por plásticos para um instrumento internacional juridicamente vinculante. Esta resolução tem alguns pontos muito importantes que ficaram incluídas, como por uma parte foi decidido que é um instrumento que será juridicamente vinculante, ou seja, obrigatório para aqueles países que assinem, obrigatório de cumprimento. Também a resolução abre o trabalho a um enfoque de ciclo de vida completo dos plásticos. Isso significa que podem ser tratados dentro desse acordo as primeiras etapas da produção de plástico, da extração da matéria-prima virgem, passando
pela produção, manufatura das diferentes substâncias e dos materiais que terminam sendo os produtos plásticos que hoje em dia nos invadem. Então, esses são dois elementos centrais nesta resolução aprovada e que permitem que o texto final do tratado trate essa problemática com a profundeza e a dureza também que precisamos nesses momentos. E o que desde as organizações queremos é que o Tratado dos Plásticos reduza a produção a nível global, porque é fundamental limitar, em primeiro lugar, parar o crescimento da produção de plástico, que falou já Ricardo, que hoje em dia é um crescimento exponencial. Então, se não pararmos o crescimento da produção dos plásticos, nunca vamos poder tratar essa questão, esse problema, com a profundeza suficiente. E também é necessário limitar o uso dos plásticos para que não se utilize o plástico como um material que pode ser conservado como detrito, também as substâncias aditivas que podem ser utilizadas na fabricação dos plásticos, né? Então, os produtos deveriam ser, por uma parte, produtos indispensáveis, né, de longa duração, e que sejam também não tóxicos, né, livres de tóxicos e, portanto, seu manuseio, seu manejo depois da vida útil, determinada a sua vida útil, e não deixe em risco nem a saúde do meio ambiente, nem das pessoas, né? E também que o tratado promova soluções reais a esse problema, ou seja, não só a substituição do plástico como material de detritos, mas também como por outros elementos tão ruins, porque isso seria a troca de um problema. Mas encontremos soluções de mérito, de fundo, principais, né? Que se consiga reciclar uma transição justa para essa, né? E que se elimine essa questão do uso que não é correspondente. Então, a participação também das pessoas que se livre de conflitos de interesses, porque a verdade é que cada vez há uma participação maior nas indústrias, nos processos de negociação que fazem lobby com os governos e, de fato, controlam diretamente muitos governos que estão negociando o tratado. Também outro ponto importante para as organizações da sociedade civil é que há uma transição justa para os recicladores de base, que é um setor especialmente do sul global, aqui na América Latina, na África, na Ásia. Há milhões de recicladores de base que recuperam do nosso lixo aqueles materiais que ainda são úteis para substituir o uso de matérias-primas virgens e também o que esse tratado possa afetar essas pessoas que trabalham tão de perto com esses materiais. Queremos que sejam esses assuntos tratados de forma correta, né? E também que essas sejam consideradas as próprias propostas, ideias daqueles que trabalham com esses materiais, com esses materiais. Até agora foram realizadas 3 reuniões para negociar o acordo. Por uma parte, a resolução que foi aprovada na Assembleia das Nações Unidas pelo Meio Ambiente haveria um mandato para a comissão, para a formação de uma equipe internacional de negociações, que em inglês é International Negotiation Committee, em inglês, INC. E aí foi decidido que o tratado vai ser redigido em 5 reuniões desse INC. Nesses grupos fazem parte todos os governos que fazem parte da Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E até agora se realizaram 3 reuniões do INC. A primeira foi em Uruguai, no mesmo ano de 2022, no mês de novembro. Aí as partes acordaram pedir um documento de opções, elementos para fazer parte do tratado, e também se discutiram as regras de procedimento que se refere às formas nos quais os governos, os países vão tomar as decisões sobre o texto do tratado. E aí, basicamente, todas as opções que as decisões sejam tomadas por consenso ou por votação.
e as decisões se tomam apenas por consenso. Isso significa que apenas um país apenas pode bloquear a tomada de decisões mais importantes que envolvem este tratado. Então, da organização também estamos promovendo que os países apoiem a opção de que, quando não se chega a um consenso, seja possível realizar uma votação para que possam ser tomadas decisões fortes e firmes sobre o texto do tratado. Não houve acordos, por enquanto, a respeito. Depois, no INS2, realizado em Paris, no mês de maio do ano passado, aí novamente se trataram as normas de procedimento. Durante 2 dias e meio, não se chegou a qualquer acordo. Mais uma vez, foi analisado o leque de opções, o documento que apresentavam as opções, redigido pela Secretaria do Programa de Nações Unidas pelo Meio Ambiente, e se pediu um primeiro rascunho do texto do tratado, o rascunho zero. E entre o INS 2 e 3, houve outra reunião preparatória dos países da região da América Latina e do Caribe, onde foi analisado o rascunho zero e se apresentaram também, ou se tentou chegar a uma opção conjunta dos países da região, mas infelizmente até agora as únicas questões onde há acordo de todos os países da região são, por exemplo, o financiamento para os países em desenvolvimento, e não há muitos acordos fora esse ponto na região. Também se fez a cúpula do clima e o fórum de ministros e ministras do meio ambiente no Panamá. E aí há uma imagem da ministra do meio ambiente do Chile, a quem eu entreguei esse texto da Gaia de lixo zero e zero emissões, e também um trabalho feito permanentemente através de várias organizações da sociedade civil, de lobby também, de tentar influenciar as posições dos nossos governos dentro desse processo. Também o INS3 foi realizado em Nairobi, no Quênia, final do ano passado, e ali, a verdade, não houve outros avanços nas discussões, houve bastante bloqueios de parte de alguns países que não querem que as negociações avancem. E o que deu como resultado é que hoje temos um texto com base no rascunho zero, mas que também foram adicionadas outras opções que foram incorporadas dos países nesse INC3, e terminamos num documento de mais de 70 páginas, e que tem 3, 4, 5 opções por cada item, cada parágrafo. Nesse mesmo INC, vimos que apareceram, ou estão aparecendo, cada vez com maior força, falsas soluções ao problema dos plásticos, como, por exemplo, os eh, créditos plásticos que está oferecendo a indústria, e também sabemos que está sempre aí a incineração, queima de lixo, a reciclagem química, a pirólise como solução que a indústria oferece para resolver o problema, e não é nenhuma solução, é apenas a perpetuação dessa problemática. Inclusive significam problemas mais graves ainda, né, que a própria contaminação pelos plásticos, né, como o caso da incineração. Também detectamos um crescente conflito de interesse na participação no INC, devido à participação da indústria, e, como já falei, está tentando fazer lobby, né, porque perante os próprios países. Também uma falta de participação real dos povos originários no processo de negociação do tratado. Há participação dos representantes de povos originários, mas eles não têm um espaço formal de representação dentro dos INC. Também não receberam a opção de se organizar ou de organizar eventos paralelos oficiais nos INC. Então, esta é uma demanda dos próprios povos originários e também das organizações da sociedade civil, que apoiamos, claro, bem como os recicladores de base, para que exista uma participação real dos povos originários, que também são especificamente afetados pela contaminação dos plásticos, seja
pela contaminação em si, nos ambientes onde eles vivem, como também pelas mudanças das formas de vida e a possibilidade de reproduzir seus cultivos, como pela contaminação por plásticos, impede de desenvolver suas formas de vida tradicionais, né? Entre outras. Também são uma fonte importante de conhecimentos que tem que estar colocada em valor na hora de encontrar soluções às crises dos plásticos que vão ser incorporadas no tratado, né? E apenas aqui quero entregar alguns dados fortes, né, sobre o lobby das empresas nos INCs. Este é uma análise feita pelo CIEL, que é uma organização que estuda a legislação ambiental internacional e que está participando fortemente nesse processo. E eles contabilizaram que no último INC havia mais lobistas da indústria que representantes de 70 países combinados. Havia 5 vezes mais representantes da indústria que de organizações de povos originários e mais ou menos o mesmo número, de 5 vezes mais representantes da indústria que representantes dos cientistas independentes. Então, é uma luta permanente que temos entre a representação da sociedade civil e estamos lá pelos interesses da saúde pública, os interesses da saúde planetária versus a indústria que está apenas representando, e vimos que são os que provocam essa crise. Então, de nenhum jeito podem ter o mesmo valor a representação de uma indústria versus a representação da cidadania e da sociedade civil. Então, é super importante que nos envolvamos desde todos os locais onde estamos, nos nossos territórios, organizações e representações, temos que fazer acompanhamento, a posição dos nossos governos, temos que instar os nossos governos a que tomem uma posição e que difundam a existência desse processo, a importância que tem e como podemos nos envolver para finalmente ter um resultado que seja um tratado que efetivamente aborde essa perspectiva e não apenas um acordo como o Acordo de Paris, que vemos que não teve resultado e que as problemáticas continuam se tornando mais graves todos os anos. Depois vamos mostrar uma forma em que podemos nos envolver diretamente, vamos convidá-los a desenvolver algumas ações lá. Muito obrigada. Muito obrigada, Andreia, por fazer essa viagem, convidar-nos a fazer essa viagem sobre o que vem acontecendo, sobre as desigualdades que se apresentaram devido à participação da indústria e a importância da ação cidadã nesses processos. A seguir, vamos fazer agora com que os nossos painelistas, Larissa, Rafael, Cecília, que estiveram participando da negociação do tratado, eles vão responder algumas perguntas sobre o que aconteceu no INS3 e quais as expectativas para o INS4 e as seguintes negociações. Primeiro vai falar Larissa, que vai responder quais são os obstáculos que obstaculizaram as negociações e quais os obstáculos que poderiam aparecer nas negociações desse ano. Estão me ouvindo bem? Muito bem. Bom, os obstáculos. Vou mencionar apenas 2 que foram os mais visíveis. O primeiro já foi comentado pela nossa companheira Alejandra Parra e é vital para conseguir realmente um tratado que proteja a saúde humana, a saúde dos ecossistemas. E justamente é a tomada das decisões. Como vão ser tomadas as decisões para que seja um tratado que realmente seja protetor. E exatamente o direito internacional, alguns dos mecanismos das tomadas de decisões,
algum desses mecanismos é o consenso e que todas as partes têm que estar de acordo. E se o país, um bloco, um grupo de países não estão de acordo, isso fica aí enlamaçada a decisão. E a outra é a votação. Como disse a companheira durante a segunda negociação, se perderam aproximadamente 3 dias nessa discussão. Há países que se opõem terminantemente a que entre o mecanismo de votação e que se faça por consenso, apesar de existir um acordo de usar um regulamento provisório, uma regra de procedimento, na qual se estabelecia que, se não se chegava ao consenso para tomar decisões substanciais, existia a possibilidade da votação. Então, essa é uma chave que abre um encadeado para não deixar sequestradas as negociações e a tratados que estão sofrendo do mesmo problema, como é o de Rotterdam, o Tratado de Rotterdam, que regulamenta substâncias químicas e tóxicas. Então, pensamos que quando a questão é tomar decisões e onde está no meio a saúde planetária, a proteção do meio ambiente, tem que existir essa chave que abre esse encadeado. Então, desde as organizações da sociedade civil, temos que estar mais fortes. Não queremos um tratado que fique preso dos países que protegem os interesses da indústria química e a indústria dos comestíveis fósseis. Na ONU, as regras de procedimento da ONU, é utilizada a votação lá. Então, acho que teríamos que ver quais são as posições dos nossos países a respeito desse tema em específico e que sejam ouvidas as vozes da América Latina e o Caribe para não ter esse tipo de tratados. Essa dificuldade vai se refletir nas próximas negociações, porque não houve acordo. Temos que estar preparados para isso. O segundo obstáculo que podemos ver é que, apesar de se apresentar um rascunho, um rascunho de texto para que fosse a base de negociação durante a terceira reunião em Nairobi, um bloco de países não estiveram de acordo com muitas das medidas estabelecidas lá, dizendo que não estavam refletidas as suas posições. Esse rascunho zero era ambicioso, em certa forma, incluía a redução da produção, medidas de proibição e medidas de redução progressiva da produção das substâncias tóxicas, mas o que encontramos na terceira negociação foi muitos países fazendo lobby com a indústria química e comestíveis fósseis, e como disse a Alejandra, todos esse relatório feito por Ciel, Greenpeace e outros que denunciaram mais de 140 delegados da indústria, a presença de delegados da indústria dentro das delegações dos próprios países. Isso realmente nos deixa em desvantagem as organizações da sociedade civil e estão bloqueando que o primeiro acordo que aborda o ciclo de produção de plásticos apenas se foque na gestão, ou seja, quando os plásticos se transformam em detritos ou em rejeitos, e reciclagem química, incineração, e o envio de dejetos plásticos a países do sul global, como acontece em alguns países da América Latina. Então, acho que esse tema
do lobby por parte da indústria tem que ser regulado pelo secretário, Já houve uma carta que se apresentou por parte das organizações, nas quais exigiam negociações livres de conflito de interesse. Vai ser um desafio enorme. Acho que temos que ter mais presença nas delegações, se não se pode de forma presencial, pela distância. Acho que o que temos que fazer é nos envolver de forma virtual e que nossos países se sintam observados, estejamos atentos a ver quais são, que é o que eles estão manifestando, porque pode acontecer o que aconteceu com o México. A delegação mexicana, durante as negociações, oferece posições maravilhosas, mas no interior isso não é implementado. Há obstruções para a participação. Então, achamos que esse tratado também vai ser um desafio que aborde desde uma abordagem de direitos humanos e toda a afetação dos direitos humanos em todo o ciclo de plásticos a partir da produção. Há muita pressão para que isso não aconteça, inclusive uma abordagem de justiça que preocupa muito, que é uma questão que se concentra também no final da vida útil dos plásticos, ou seja, uma abordagem de justiça que só vai produzir um desastre, vai só levar a territórios colapsados por plásticos, e estamos com uma abordagem completa de justiça, isso é que precisamos, e que vá para além da restauração dos territórios colapsados. Tenho muito pouco tempo para isso. Depois, se houver alguma pergunta, poderei responder. Muito obrigada, Larissa, pelo comentário desses desafios. Há perguntas, podem deixá-las no chat ou no espaço de perguntas e respostas e vamos respondê-las no final. Passo agora para Rafael, que vai nos responder quais demandas levou a delegação da América Latina às negociações, que elementos deve ter o tratado para que as necessidades e realidades da América Latina se vejam refletidas no texto final. Tem a palavra, Rafael.
Muito obrigado, Rafael. Agora vamos escutar Cecília Bianco, que vai comentar qual é a importância de que exista transparência quanto às substâncias químicas que contêm os plásticos e como esse tema afetou as discussões do tratado. Cecília? Sim, eu vou compartilhar a tela. A ver, vocês conseguem ver? Sim? Ou ainda não? Ainda não, Ceci. Porque isso acontece. Por favor, precisaria um minutinho. Se eu poderia compartilhar com você. Bom, o que tem a ver com transparência e traçabilidade tem muito a ver com o que nós trabalhamos de oficinas ecologistas e outras instituições aqui da América Latina, como a Organização de Salaristas, onde está Maria Cárcamo Rapal. A próxima slide, por favor. Bom, queremos, como para começar, dizer que nós consideramos que os plásticos são polímeros orgânicos, porque tem uma cadeia principal com átomos de carbono e também aditivos. Isso é para que nós comecemos um pouco a nos localizar, nos centrar, porque também depois eu vou dar outras explicações. Próximo slide. Há alguns anos participamos de uma avaliação internacional a respeito desse tipo de brinquedos, denominados Cube Hobbit, mas são alternativas, não são originais, são cópias, né? E o que se fez foi analisar o corpo principal e foram encontradas diferentes substâncias. Aqui são os resultados desses brinquedos comprados na Argentina, mas não fabricados na Argentina. Isso também é importante salientar. E que esse tipo de substâncias que vocês aí conseguem ver, de nomes tão complexos, mas que predominam na parte de bromo, vêm ou são substâncias que fazem parte da lista da Convenção de Estocolmo e estão proibidas. Então, a pergunta que fizemos é por que temos esse tipo de substâncias num artigo que está pensado para crianças, né, principalmente. Próximo slide. Acontece que esse tipo de substâncias que predominam, entre as que predomina o bromo, são utilizados na indústria da eletrônica, adicionando também os plásticos, porque tem a capacidade de impedir a formação das chamas. Por isso se chama detonante de chama. E quando começa a ser analisado como está essa adição de diferentes substâncias químicas, esta análise que faz o cientista Geyer com outros pesquisadores indica claramente que os aditivos são componentes ou elementos fundamentais nos diferentes polímeros dos quais nós geralmente sabemos pelo triângulo que se identifica como 1, 2, 3, que é um triângulo ou um ícone desenvolvido pela indústria, mas que não só vai ter, por exemplo, polipropilenos, mas também vai ter polipropilenos, mais outros aditivos para dar determinadas funções, para adicionar determinadas funções. Quanto ao PVC, há um aditivo que se coloca, que é o estalato, que pode chegar a ser 80% do peso. Esse composto pode ser estalato, né? E esse estalato é um disruptor endócrino que, se o PVC é reciclado, com certeza que estará se incorporando estalato e tem que ver o que se produz com isso, né?
Próximo slide. Bom, esse slide é uma análise feita de informação referida aos aditivos, que, como conseguem ver, há muitos, mas outros não estão categorizados. Então, além de aparecer de forma maioritária, e vamos que isso só é uma análise parcial das coisas que se utilizam na indústria dos plásticos, vemos que o número todo está em 16 mil substâncias aditivas e tem os diferentes plásticos, né? Próximo slide. E aqui chegamos ao ponto do que é transparência e traçabilidade. Quando antes aparecia ou apresentava a foto da criança sustentando esses brinquedos, vemos que não sabemos por quê, como é que chegou essa substância a um brinquedo. E é porque é um vácuo de informação muito grande, no qual se trabalha, claro, para que exista, e é a respeito de não ter dados sobre as substâncias químicas que se adicionam aos diferentes produtos químicos. Por isso, nós estamos promovendo, dentro do que é o tratado, a transparência, que não será a única resposta à contaminação química, mas, pelo menos, é uma forma de encarar o problema. E quando aqui mencionamos que não são os produtos químicos que se utilizam como aditivo, mas também conseguem ver aqueles que são utilizados durante o processo, né? E que são aditivos que se colocam para facilitar que flua dentro das matrizes o plástico e se derrete para depois obter, por exemplo, uma embalagem, né? E esses químicos que se colocam nessa parte do processo, às vezes terminam sendo incorporados ao próprio produto e são denominados NIAs, por uma sigla em inglês. Os monômeros também terminam se separando desse polímero e, no caso do monômero de vinilo, de produtos de câncer, e a situação aí é muito grave porque se incorpora os alimentos. Imaginem, né? Essa embalagem realizada com plástico. Em definitiva, vemos que os plásticos têm os links, os pontos de contato não são rígidos, em alguns casos soltam como aditivos, por isso estão aparecendo líquido em determinados líquidos e substâncias que não esperamos que tenham esses elementos, porque se analisa a água que contém uma garrafa de plástico, por que essa água pode ter manganeso? Outra coisa que se considera que deve trabalhar-se em conjunto é a traçabilidade. Por uma parte, então, a transparência, dando informação sobre todas as substâncias químicas que participam no ciclo de vida do plástico, e a traçabilidade sobre os produtos, inclusive os plásticos, para saber exatamente, através de uma determinada identificação, que tipos de substâncias químicas foram adicionados ou adicionados a esse produto. Em todo o processo de manejo de informação, que deve ser globalmente harmonizada e de acesso público, como acontece nesse caso na Europa, ou seja, não é uma coisa impossível, né? Onde existe um passaporte e através de um código podemos conhecer em alguns produtos da Europa, saber que substâncias químicas tem. Então, esse tipo de informação deve ser, reitero, de acesso a todo o público e retirar aquelas que são substâncias químicas tóxicas. Já inicialmente deve ser separado, né? Agora eu mencionava que os estalatos, que são substâncias disruptoras endocrinas que afetam o sistema hormonal, continuam sendo utilizadas. Então, esse tipo de substâncias devem ser retiradas de todos esses produtos. Em definitiva, nós entendemos que todos esses elementos devem ser tratados a países dentro da negociação que diretamente a resolução referida a esse tema, que se refere à transparência, talvez um pouco mais do que à traçabilidade, é isso que se trabalha dentro do texto do trabalho,
optam por que desapareça essas partes. Então, aí vemos entre países que sim, na região de Grulac, onde está a Argentina, e os países que aqui estamos fazendo nossas apresentações estão de acordo com essa transparência, talvez não nos detalhes que eu apresento, mas há um apoio. Outros países, por fora do Grulac, sabemos que não estão de acordo. E a respeito do que este sistema global que antes mencionava, não tem a ver com o sistema globalmente harmonizado que sim está em vigor, que existe desde 2003, que muitos países têm incorporado já, porque tem grandes limitações, já que fundamentalmente trabalha sobre substâncias químicas específicas ou misturas, que são depois as que se utilizam na indústria. Então, para que vocês reparem facilmente, são aqueles que têm um triângulo e uma caveira, o triângulo e uma imagem como que pode pegar fogo. Então, esse tipo de ícones respondem a esse sistema globalmente harmonizado, padronizado, mas que fica aí, na etapa da substância química. Nós queremos que isso seja incorporado, inclusive aos plásticos e aos produtos que se fazem com plásticos. A outra coisa que eu quero dizer que são as organizações que incentivam fortemente a questão da transparência e traçabilidade, e que as organizações que mencionei no começo estamos acompanhando e difundindo para conseguir maior conhecimento, para que todo mundo saiba quais são as substâncias que têm os produtos plásticos e o plástico em si, e estou falando dos polímeros em particular. Muito obrigado. Muito obrigado, Ceci, por esta informação, que faz compreender que os plásticos, na verdade, são tóxicos e que são um problema bem antes de que sejam um detrito, um resíduo, né? Em todas as etapas de produção e de uso também são prejudiciais. Muito obrigado. Agora, vamos a escutar a Alejandra Parra mais uma vez, porque ela vai contar o que podemos fazer, como podemos influenciar para que a voz da sociedade civil se reflita no tratado, no texto final, e que estratégias podemos implementar desde nossos países para apoiar as delegações que fazem parte, né, ou que participam, sem ter que sermos nós mesmos, né? O que podemos fazer desde as nossas próprias comunidades? Muito obrigado. Obrigado a todos por ter oferecido informações mais profundas por esse processo do tratado e sobre temas fundamentais que têm que fazer parte do texto dessa convenção internacional que esperamos que tenha bom destino, mas precisamos que todos vocês participem, queremos convidá-los a se vincular com as organizações que existem em muitos dos países, daqueles que estamos participando atualmente. Eu, no Chile, participo da Aliança Lixo Zero no Chile, estamos coordenando ações dentro da cidadania para influenciar a cidadania. Estamos organizando seminários, temos no México, como disse Larissa, ela faz o mesmo nas organizações, também com outras organizações da Argentina, e o mesmo faz o Rafael. Então, quais as plataformas de organizações estão dentro disso? Queremos que vocês façam parte dessas redes, para que a posição da cidadania seja ou escutada por seus governos, e também queremos fazer um convite bastante prático
e concreto. Não está aparecendo para compartilhar a página. Estava por aqui, estava aberta, mas eu fechei. Se me aguardarem um minutinho, preparamos uma carta que queremos compartilhar e, de fato, enviar por e-mail no final. Essa é a carta da qual eu estava falando, que está dirigida aos Ministérios do Meio Ambiente e também das Relações Exteriores, que são os ministérios que se encarregam das negociações desse tratado. E a carta explica brevemente a importância desse processo, por que precisamos que esse tratado aborde com a dureza necessária essa problemática, e entregamos lá pontos bem concretos nos quais os governos têm que tomar posição para que as opções de peso que sejam aprovadas durante o processo de negociações abordem essa problemática com a seriedade e a profundeza que nós precisamos. Então, fala da limitação da produção de plásticos. Precisamos que os nossos governos apoiem a existência de metas globais para a redução da produção de plástico e que não esteja a opção única de que cada país tenha suas próprias metas, porque isso significa que o resultado final não vai incluir a somatória dessas metas e não vai fazer com que a produção do plástico seja limitada. Então, precisamos que os países apoiem essas metas globais, que depois se cumpram no nível nacional e ver quanto é que contribui cada país com a produção. Também que se limitem à fabricação de produtos plásticos apenas para que sejam realmente essenciais, que se abandone todos os usos descartáveis dos plásticos, e que os que se forem produzidos sejam produzidos ou desenhados para que tenham longa duração, que estejam livres de substâncias tóxicas, isso é fundamental. E escutamos isso na apresentação da Cecília, porque isso ameaça a nossa saúde. Além disso, que também o tratado garanta a proteção dos povos indígenas, que não estejam financiados pela indústria química e que se promova a substituição dos produtos plásticos descartáveis e que não tenham como destino ser descartáveis, e que também haja participação efetiva da cidadania, que o tratado se baseie na proteção, dos direitos humanos e de não agressão. Esse texto vai estar disponível para que vocês possam enviar para os governos, podem modificar, adicionar o que quiserem, mas, no fundo, que isso facilite tomar ação concreta para influenciar a posição dos seus governos e todas as ações que vocês, como organizações e membros da sociedade civil preocupados com esse assunto, possam criar, desenvolver, incrementar, coordenar e fortalecer com outras organizações e setores nos seus países. Esse é o convite e obrigado novamente. Obrigado, Alejandra. Quero lembrar a todos que esse material e outros, e a gravação, vai ser compartilhado com todos vocês pelo e-mail quando acabarmos a sessão. E agora vamos passar para a sessão de perguntas, que há muitas perguntas interessantes, então vamos começar. Marlene pergunta para Ricardo: quais são as ações que podemos fazer os cidadãos incidência além da rejeição do plástico?
Bom, o problema do plástico deve ser visto como relacionado com outra série de problemas. O plástico tende a se aumentar fortemente pela pressão que existe para reduzir o consumo dos combustíveis fósseis, que produzem o efeito estufa. Muitas pessoas estão, por exemplo, no Canadá, cada ano se tinha chegado a queimar até 4 milhões de hectares. 16 milhões de hectares foram queimadas em 23. As pessoas estão preocupadas com isso. Isso está relacionado com todos os problemas e por isso é que falamos da pressão do sistema aqui em El Salvador. O que propomos é, primeiro, de todas essas situações, quando temos assim a questão de reuniões com as prefeituras, é a sobrevivência. Quais são os alimentos que precisamos, que a água tenha que ser produzida de forma agroecológica, não com pesticidas, que não se joguem o alimento, reduzir e, eventualmente, proibir os plásticos descartáveis. E alternativas, temos que pensar em alternativas. Temos um bom nível de influência política. É isso só. Obrigado, Ricardo. Temos outra pergunta de parte de Cláudia Alvarado, porque foi indicada que a reciclagem química não estamos escutando. Não está dirigida a ninguém em especial. Eu tinha. Vou fazê-lo igual a viva voz, a reciclagem química ou o processo de pirólise é a transformação do plástico sólido a quem se aplica a pressão e se tira o oxigênio para que passe a estado líquido e gasoso. Se transforma em líquidos e gases, e a ideia da reciclagem química ou avançado é que é um óleo, esses óleos ou gases podem ser usados para produzir outros plásticos. Os plásticos em si são materiais que têm tantas substâncias químicas adicionadas que o produto dessa transformação é óleos e gases muito contaminados, com muitas substâncias químicas, e que impedem que esses óleos e gases se transformem em plástico novamente. Então, a escala industrial, as plantas de reciclagem química e pirólise que existem no mundo nunca conseguiram alcançar o objetivo de tornar o plástico em plástico novamente. E esses óleos e gases que têm tanto contaminante para poder ser utilizados novamente, esses processos são muito caros e complexos e os torna inviáveis, o que na nossa região da América Latina está se propondo com essas tecnologias é transformar plásticos em comestíveis, e isso dá em perigo a utilização desses óleos que estão cheios de substâncias tóxicas e contaminantes e que seriam ruins para o ambiente se são utilizados como combustível, alertando para a crise climática da qual falou Ricardo. Estamos usando isso como petróleo, mas petróleo com muitas substâncias químicas a mais, e a produção de plástico continua crescendo exponencialmente. Nenhum tipo de reciclagem é uma solução real que possa abordar esse problema na real dimensão que tem. E a outra coisa, eu queria adicionar, e é que se deve reciclar o que não se pode evitar produzir, mas tentemos evitar produzir coisas, porque isso é para os refrigerantes ou água que viesse em vidro no lugar de plástico, seria uma grande coisa. Se exigíssemos que todos os mercados e supermercados não dessem sacolas plásticas e sim
de algum tecido, isso seria uma grande questão. Bom, a reciclagem seria o último. O importante é evitar gerar o plástico. Queria adicionar que outras coisas que faltam é pesquisas, embora se suponha que o resultado vai ser negativo, mas epidemiológicas para que coloquem em valor o que produz o plástico. O plástico econômico, leve, dizem as pesquisas, é capaz de poder ser poder colocar todo tipo de produto, mas isso de barato, não é baixo custo. Estão todas as externalidades que estamos agora enfrentando. Obrigado, Cecília, Ricardo, Ale, por responder essa pergunta. E a outra pergunta de várias pessoas que fizeram essa mesma pergunta. Visto que o plástico, a reciclagem do plástico não é uma solução viável, e já vimos, várias perguntas perguntam quais as opções, o que se pode fazer, quais são, se for viável, substituí-lo por plástico biodegradável. Alguém mais perguntou quais os sistemas se propõem para restaurar os sistemas integrados por plásticos, quais são as opções. Sabemos que um problema é o fato de que a reciclagem não tenha sido efetiva. Bom, uma coisinha. No nível econômico, o preço internacional desses garrafinhas que tem com 1 litro, um pouco mais de água, se tem que juntar 1.000 garrafas para que nos deem $1. É complicado. E o que dizia aqui, Jorge, eu dizia para ele que trocasse uma garrafa de plástico por uma de vidro. Mas deveríamos exigir que a água que chega em casa seja potável. Por que pagar para enriquecer os donos da tecnologia? Deveria ser potável, se deve ir para a base. Enquanto isso, tem que ir evitando, reduzindo o uso do plástico. E outra coisa curiosa, quando estamos reciclando plásticos, estamos reciclando algo que está entrando na saúde humana. Aqui é um fenômeno em El Salvador. Há muitas pessoas que estão a cada vez mais com deterioração mental. E quando temos isso, sempre acabam sendo políticos. Não sei se acontece em outros países, aqui acontece. Bom, isso nos interessa porque são os que tomam as decisões. Eu queria dizer que os comentários do Ricardo são geniais e queria mencionar algo que está dentro das organizações que estamos trabalhando, participando do trabalho. Tudo quanto é feito, como disse Ricardo, a simples substituição do plástico por produtos também que podem se descartar, não vai resolver o problema. No Chile, temos milhões de hectares de pinheiros e eucaliptos para a produção de papel e papelão descartável, para embalar leite, suco. E essas embalagens são possibilitadas por essas hectares, milhares de hectares que foram desmatadas. Eu moro numa região de muita chuva, mas na roça já não há água, tem que receber água em caminhões. Mas o uso de pesticidas para manter as plantações, mas a situação do solo quando se faz a colheita, mas o que produz as plantas de celulose, etc. Não é questão apenas de substituir o material do plástico descartável por outro
material que também é descartável. Precisamos abandonar os usos descartáveis e voltar aos sistemas de preenchimento, reutilização, reparação, usar, por último, os produtos plásticos que sejam livres de tóxico e que sejam de uso indispensável, que estejam desenhados para longa duração, para poder ser reparados e reciclados de forma segura, para não prejudicar o ambiente. Vamos continuar realizando esses eventos. São mais do que bem-vindos para que apareçam nos próximos espaços. Duas perguntas para Cecília. A primeira do Cláudio: onde foram fabricados esses cubos? Na Argentina? E segundo, em que momento, em que parte da linha de produção se adicionam os aditivos tóxicos aos plásticos? Bom, a primeira pergunta sobre onde foram fabricados. Esses cubos foram comprados na Argentina, mas são importados da China. Mas é muito pobre, né, a informação. Isso também devemos falar. Porque apenas há um selinho e que supomos que é da China, porque interpreta alguns traços da escrita, mas a informação é pobre e por isso também estamos como estamos e encontramos isso no brinquedo. A respeito de que etapa são colocados os aditivos, o aditivo em si é adicionado na hora de fabricar o produto. Por exemplo, se um aditivo como um tecido de plástico que vai ser exposta à luz do sol, intempérie, porque vai ser uma cobertura, então aí vai ter com certeza que
pare, né, o deterioro devido aos raios ultravioletas. Uma das substâncias é UV328, que está aprovada como substância tóxica. Então, é nessa etapa. Mas esse fio com o qual se faz o tecido tem que passar por uma série de máquinas que, para facilitar o processo, tem que receber outros aditivos. E essa é outra etapa da fabricação, no qual podem aparecer essas substâncias e finalmente aparecer no final da fabricação do tecido, mas não estão dando as condições, a capacidade, a qualidade que tinha previsto o tecido, porque não colocaram os elementos que evitaria, né, a incorporação desses elementos tóxicos. Muito obrigado, Larissa, Alejandra, Cecília, Rafael. Com esta última pergunta, damos por encerrado este espaço. Agradecemos muito pela sua companhia. Vamos enviar esses materiais, inclusive a carta que a Alejandra preparou para poder escrever e entregar aos nossos ministros. Esperamos que este espaço informativo tenha sido de utilidade para todos e todas e vamos continuar em contato para futuros eventos. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado também aos intérpretes, Paulo e Clarissa, que nos acompanharam sempre. Muito obrigado, muito obrigado.